Olá, dando continuidade então à leitura do capítulo Linguagem e Silêncio, agora o aforismo 1.6.2. Talvez animais simbolizem também, de algum modo. A diferença em nossa espécie é que simbolizamos mais, que produzimos mais ferramentas, mais objetos, que possuímos de um modo bastante específico. Portanto, não somos especiais, apenas uns bichos um tanto distintos e que sobreviveram por meio das coisas. 1.6.4 A linguagem nos habita o ser que somos, o ser e não o oposto, como disse Heidegger. Pois o ser que somos, o ser que fizemos nos ser, é anterior à linguagem e foi feito na forja da posse, da coisa, do concreto. Depois passou a abrigar o abstrato, o conceito. Foi preciso muito tempo de silêncio, de estruturação do saber alinguístico para que surgisse isso, essa, que hoje nos permite dizer alinguístico e dizer simplesmente. E digo mais ainda. A linguagem nos habita, mas nunca está suficientemente em casa. 1.6.4.0 Para Heidegger, bem como para toda uma tradição que se tornou canônica, o ser surge e apenas poderia surgir pelo logos, enquanto verbo. Mas o ser, quem somos, é silêncio e linguagem. Saber alinguístico que não meramente nega a palavra, mas a antecede e a ultrapassa. 1.7 O silêncio, isto que é quase verbalizado em nós, não é um pré-saber, mas um saber inteiro, um saber pleno, apesar de não verbal. 1.7.5 Nosso pensamento linguístico não é contínuo. Não há um longo e ininterrupto relato em nossa mente, em nossa subjetividade. Não somos um palco onde um infinito monólogo interior é encenado. Há fendas, vazios, silêncios regulares que nos fazem agir ou nos conter e que, mais do que como intermediários das palavras, existem como uma espécie de base, e não somente para a linguagem, mas também para a nossa consciência. 1.8 O silêncio da natureza me inquieta. 1.17 Uma obra que aborde o silêncio como esta só poderia ser assim fragmentada. Mas é como a vida, né? Há momentos de não vida na vida. Né? Há momentos em que a existência também é silenciada de certa forma. 2.7 Wittgenstein escreveu que não faz sentido dizer sei que tenho dores, porque sua negativa não seria aplicável, não sei se tenho dores. Seria então como se apenas houvesse a sensação das dores e um conhecimento, por assim dizer, inefável das mesmas. Assim, de modo geral, tanto não digo sei, não sei se sinto dores, quanto não excluo o conhecimento do que sinto. Essa constante comunicação que existe em nós, esse contínuo saber alinguístico acerca do nosso estado, é uma mostra de que a falta de sentido está muitas vezes nos relatos a respeito do que se passa conosco e não no conhecimento que temos daquilo que sentimos. 2.8 Até porque, para comunicar a alguém sobre minha dor, seja da forma que for, algo em mim deve saber que sinto dor. Pensar no processo que existe entre saber sem expressar e a expressão que se forma quando se relata a dor ao médico. O exercício é de esclarecer, de algum modo, uma nebulosa de sensações.
mesmo é o processo da confissão do amor. Então, um breve comentário. É claro que hoje existem muitos aparelhos que relatam, por exemplo, que uma pessoa está tendo, né, uma doença, enfim. Ela não precisa mais dizer, quando eu como coisas ácidas eu me sinto assim. Faz lá um exame que já acusa diretamente. Mas, de um modo geral, pegar um sofrimento e tentar, que a gente conhece de modo linguístico, e tentar traduzi-lo, vertê-lo em palavras para comunicar a alguém, é um processo bastante dispendioso, muitas vezes, e nunca realizado a contento, nunca completamente alcançado. Mesmo, como eu coloquei aqui, mesmo é o processo da confissão do amor. Então, relate o que você sente por mim. Deixa eu relatar o que eu sinto por você. Aí você vai buscar dentro de você silêncios. Você vai encontrar silêncios. Não existe lá um relato no nosso íntimo explicando o que sente quando a pessoa chega perto, quando lembra dela, etc. O que acontece é que nós vamos nos deparar com grandes silêncios e vamos tentar expressá-los, traduzi-los, e nunca vamos conseguir dar conta. Então, muitas vezes a pessoa diz, você não disse que me ama, você não explica o que você sente. Mas essa exigência é uma exigência um tanto quanto descabida, porque, no fundo, achar que a gente consegue dar conta dessa tradução, desse relato, é uma coisa pretensiosa e talvez jamais possível mesmo de ser realizada, né? 2.9, Foucault afirma que, na cultura ocidental, o ser do homem e o ser da linguagem jamais coexistiram, sendo tal incompatibilidade um sinal marcante do pensamento humano, o que significa que as palavras correm de um lado e nós e as coisas corremos de outro. 2.10.1 Quem tem o hábito de meditar compreende melhor o silêncio compreensivo, consciente como saber. Então, quando você alcança regiões de silêncio em si, muitas vezes por meio da meditação, fica mais claro que o silêncio comunica e é compreendido. É um silêncio compreensivo, que nos ajuda, inclusive, a nos compreendermos melhor e também compreender um pouco mais o nosso redor, o mundo, a vida, enfim. 2.13 De algum modo, o que aqui digo está contido na indagação de Wittgenstein. O que significa saber, mas não poder dizer o que é? Então, essa é uma questão fundamental da obra dele, né? 2.13.0 O silêncio não existe à parte, bem como à parte não existe a palavra. O silêncio é o tecido do universo sobre o qual os planetas e estrelas, palavras, relatos, poemas existem. 2.27.1 Mestre Zósima, os irmãos Karamazov, conhecia almas, lia rostos. 2.30.1 Nietzsche afirma, além de bem e mal, o 268, que para que as pessoas se entendam, não basta que utilizem as mesmas palavras. É preciso também que tenham uma experiência em comum com o outro com o qual se comunicam. Do meu lado, dou também um passo. Pessoas que possuem experiências semelhantes, que vivem em comum, mais do que as palavras, compreendem também os silêncios daqueles que os rodeiam. (4.2) Deixa eu só ver se ficou alguma aqui marcado. Não.
O que se compreende quando se compreende uma imagem? O que se compreende quando se compreende uma música? Surge, por assim dizer, um discurso mental cheio de pontos e explicações e signos. Não serão estas compreensões e entendimentos sem linguagem alinguísticos? Percebe? 4.6 limitar o pensamento consciente apenas à linguagem é, no mínimo, um ato de ingenuidade. Pensar que o pensável é todo dizível é como dizer que poderíamos cavar um buraco em uma ilha e nele despejar todo o oceano. Não defendo uma linguagem fora da linguagem. Eu defendo o silêncio, mas não como em geral ele é defendido, acusado. 4.9.1 apenas num mundo cujo horizonte é vazio de sentido e esperança, é necessário explicar todas as coisas. Por vezes, a ânsia de explicar tudo já acusa uma falta de sentido. Tá? Então, às vezes, o horizonte de sentidos que podem nos rodear, ele não precisa de explicação. Ele pode muitas vezes ser sentido e apreendido de outra forma, não necessariamente apenas pelo discurso verbal. 4.12 é preciso considerar o saber alinguístico não como uma mera impossibilidade de dizer, mas como um saber, e saber que sabe, sem ter em vista a linguagem. As reflexões de Wittgenstein sobre linguagem privada existem justamente em função da linguagem, de se nomear sensações, etc. Mas eu penso naquilo não somente que não se nomeia, mas que se sabe sem nomear e que de algum modo se comunica muitas vezes. Eu penso naquilo que, estando dentro de nós, está fora da linguagem. Aquilo que é mar, não o que é ilha, que portamos de modo consciente, não o que não é linguagem e seria desconhecido, inconsciente para nós. 4.14 a ilha é importante, sim, é por ela que aqui escrevo, mas ela tem o pano de fundo do mar. O mar a explica sem justificá-la. A ilha justifica o mar sem explicá-lo. 4.16.1 o logos grego, portanto, não foi pensado fora do âmbito da palavra, da linguagem. Mas o logos é também o que não se pode dizer. 4.17 para Habermas, depois da chamada virada linguística, nos foi proibido o acesso a uma realidade interna ou externa sem a intermediação da linguagem. Para ele, não para mim. Né? O acesso continua. A acessibilidade ao mundo e a mim é também, e muitas vezes antes, um caminho de silêncio, de uma quietude que compreende. A linguagem não é a única ponte de consciência que nos cruza de um lado ao outro. Eu vou parar por aqui então. Na sequência eu continuo lendo esse capítulo.